Só iniciar aqui a gravação. Franklin, não sei se eu falei contigo, seja bem-vindo também. Obrigado, professor. Meus queridos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom a gente retomar nossa conversa. Letícia, muito bom lhe ver. Depois de terça-feira, nós definimos na terça-feira as questões, digamos, administrativas. Hoje, a gente começa efetivamente a nossa matéria. Mas antes, muito rapidinho, não vou perder muito tempo com isso, eu queria só explicar duas coisinhas para vocês, porque eu fiquei devendo na terça-feira. Eu disse a vocês que a AV1 e a AV3, né, a primeira e a última prova do semestre, serão feitas por mim. Então, a AV1 e a AV3 serão provas feitas por mim, normais, etc. Dentro daquele modelo que nós já conversamos, duas questões subjetivas, o resto, questões objetivas. A AV2, ela será uma prova, eu não vou dizer que ela será uma prova colegiada, porque a prova colegiada, vocês devem se lembrar, ela trazia e cobrava toda a matéria do semestre, né? A AV2 não vai cobrar toda a matéria do semestre, ela vai cobrar a matéria vista até aquela etapa. E ela vai ter o mesmo padrão da prova colegiada, ou seja, serão 20 questões de múltipla escolha, tá certo? No dia da prova, você vai entrar lá no AVA da disciplina, vai ter lá um link, Letícia, clica, ele vai abrir a prova num formulário bem objetivo, em que você vai respondendo a essas questões, tá? E ela será, exatamente para haver uma padronização em relação a todas as turmas, ela será aí nos dias 6 e 11 de maio. Então, houve uma pequena alteração daquelas datas que eu indiquei na última aula. Então, a AV1 e a AV3 são provas feitas no meu estilo, do jeito que nós já conversamos, naquelas datas que eu fixei para vocês na terça-feira. A AV2, ela vai seguir, viu, Ariadna? Bom lhe ver. Ela vai seguir esse padrão de 20 questões de múltipla escolha, e o objetivo é não apenas a gente, pouco a pouco, voltar ao que era já a dinâmica de avaliação da universidade com a prova colegiada, ou algo assemelhado a isso, mas principalmente fazer uma análise, digamos, nivelada das turmas de processo, para que a gente possa ver como é que está o encaminhamento. Eu apenas quero reforçar algo que já conversei com vocês na terça-feira. Eu não quero que isso seja motivo de preocupação, de angústia. Antes das provas a gente vai fazer revisão, vai conversar sobre isso, vai tudo dar certo, tá bom? Mas eu só queria esclarecer isso, porque gosto, primeiro, de mantê-los informados de tudo, e segundo, eu realmente tinha ficado devendo essa informação, porque eu estava aguardando essa reunião que foi feita ontem à tarde conosco. Superado isso, quero só renovar as boas-vindas a todos, é realmente sempre muito bom tê-los aqui, sempre muito bom encontrá-los aqui, e nós hoje vamos efetivamente começar o estudo da nossa disciplina. Hoje nós vamos ver a primeira unidade do nosso estudo, é a mais simples de todas as unidades, tanto é que a gente vai conseguir ver toda ela hoje, que são os chamados atos. Nós vamos falar hoje, Letícia, sobre atos de comunicação do processo: intimação, notificação e citação, tá? Nossa aula vai ter 3 partes. Vocês sabem que eu gosto muito da aula linear. Eu gosto que a gente saiba exatamente o que a gente vai ter e onde é que nós estamos na aula. Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre o princípio da publicidade. Eu quero que a gente entenda, relembre um pouquinho o princípio da publicidade. O que é esse princípio da publicidade? Tainá, seja bem-vinda. Eu queria só lhe pedir desculpas, Tainá, porque você pediu aqui o ingresso na sala
Eu estava digitando aqui no chat o tema da aula e ele deu um comando aqui que te recusou, mas foi involuntário. Você está muito bem-vinda. Tudo né? bem, professor, tudo bem. Não se sinta recusada, não se sinta rejeitada por nós, tá certo? Tudo bem. Fairuze, seja bem-vinda também, querida. Sempre bom lhe ter aqui na sala. Então, veja só. Primeiro eu quero ver com vocês o princípio da publicidade. Lembrar um pouquinho esse princípio. Depois, Franklin, a gente vai falar de intimação e notificação bem rapidinho. E a maior parte da aula é dedicada à citação. Entendamos o que é a citação, como ela é feita e para que ela se propõe. É isso que a gente vai ter efetivamente aqui. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, vamos falar um pouquinho da ideia do princípio da publicidade e compreender que esse princípio da publicidade ele pode ser visto sobre diferentes ângulos. Eu posso olhar esse princípio da publicidade por dois ângulos diferentes. Eu posso perfeitamente enxergar aqui dois ângulos distintos esse mesmo princípio. Cristiane, muito bom lhe ver, seja bem-vinda, querida. Cristiane também não tinha falado contigo ainda. O que nós temos aqui? A primeira forma de enxergar o princípio da publicidade é dizer o seguinte: quando eu afirmo que um processo é público, o que eu estou dizendo é que qualquer um de nós, eu, Letícia, Ariadne, Cristine, Solon, todo mundo, tem livre acesso a todos os atos daquele processo, quer sejamos parte ou não. Então, repito, o princípio da publicidade no processo pode ser visto por dois olhares diferentes, por dois ângulos diferentes. Um ângulo mais geral, outro ângulo mais específico. Qual é o ângulo mais geral, Leiciane? É a ideia de que o processo é acessível, é público a qualquer um de nós. A gente resolve assistir uma audiência de um processo. A gente resolve assistir uma sessão de julgamento, Letícia. Assistir uma sessão de julgamento no Tribunal do Júri ou no Tribunal de Justiça. Basta que a gente vá lá, entre na sala e assista. Essa é a regra geral. Não interessa que eu tenha vínculo com esse processo, não interessa por que eu estou fazendo aquilo, e encerra o assunto. Então, há um ângulo de visão sobre o princípio da publicidade, que é esse, digamos, mais geral, que significa, Cristiane querida, a ideia de que eu posso ir e assistir um evento processual. Ponto. Agora, há um outro olhar sobre esse mesmo princípio da publicidade, que é o olhar que interessa para a gente agora aqui na aula, que é o seguinte: quando eu digo que eu tenho que atender ao princípio da publicidade, eu tenho efetivamente que sinalizar que o princípio da publicidade deve também ser visto sob um outro ponto de vista, que é um ponto de vista mais específico, que é dizer o seguinte: olha, o reitor do processo, e quando eu falo aqui em reitor do processo, eu estou falando em juiz, no caso do primeiro grau, em desembargador, no caso de Tribunal de Justiça ou TRF, ou de ministro em tribunais superiores, tem que ter uma posição ativa, Franklin, para dar publicidade de todos os eventos processuais, passados ou futuros, às partes e a todos aqueles que estejam envolvidos no processo. Então, eu quero que vocês enxerguem a publicidade no processo sobre dois ângulos. Um ângulo, a ideia de que o processo é público, porque qualquer um, em condições normais de temperatura e pressão, pode ter acesso àquele processo. Claro, isso não é uma regra absoluta, né, Josilene? Há casos em que você tem, por exemplo, um processo que sobre ele é decretado o chamado segredo de justiça por tratar de matéria sensível. É muito comum, por exemplo, em processos onde o crime envolve uma vítima menor, ou crimes contra a dignidade sexual, ou determinados processos que envolvam organizações criminosas. Pelo tema ser sensível, nós podemos decretar o sigilo. E aí, essa publicidade ampla que eu falava, Ariadne, não será aplicada.
Só terá acesso ao processo aquelas pessoas vinculadas ao processo. Então, repito, para a gente resumir e revisar aqui para os que chegaram agora. Quando a gente fala sobre o princípio da publicidade, um primeiro olhar, um primeiro conceito que eu posso dar a esse princípio é dizer que ele sinaliza que os processos são processos públicos. Isso significa dizer acessível ao público. Mas há um outro olhar, esse me interessa mais, esse é mais importante para a gente, que é dizer o seguinte: juiz, desembargador, ministro, o senhor, como reitor do processo, o senhor tem a obrigação, veja a palavra que eu estou usando aqui, Mônica, o senhor tem a obrigação de dar ciência dos eventos, dos atos processuais, às partes e aos interessados no processo diretamente. Então, de um lado, eu poderia dizer o seguinte: eu posso olhar o princípio da publicidade sob um olhar, Mônica, um pouco mais passivo. Se você quiser, tem acesso ao processo. Mas o olhar que interessa na nossa aula de hoje é um olhar mais ativo para o princípio da publicidade, onde há uma obrigação do Estado juiz, há uma obrigação do reitor Fairuz daquele determinado processo de comunicar e dar ciência às partes do que está acontecendo. E como é que ele dá ciência às partes e demais interessados do que está acontecendo? Através da intimação, da notificação e da citação. Então, a gente pode fechar aqui a primeira grande ideia da aula de hoje. Esses atos de comunicação do processo, intimação, notificação e citação, representam, percebam só, os instrumentos concretos através dos quais nós vamos efetivar essa obrigação do juiz. Explicando, Leila, de outra forma, o juiz tem que comunicar a galera toda. Como é que ele faz isso? Através desses três instrumentos: intimação e notificação e citação. É isso que ele tem como ferramenta, Cristine, para materializar o princípio da publicidade. De nada adiantaria eu dizer, juiz, comunique do que está acontecendo, se eu não desse a ele um instrumento concreto. Ele teria uma obrigação, mas ele não teria como efetivar essa obrigação. Então, é por isso que não temos como começar uma aula sobre atos de comunicação sem lembrar dessa característica do processo, que é ter que atender a esse tal princípio da publicidade. Até aqui tá ok? Eu vou perguntar muito isso, Cristine, que foi minha aluna no semestre passado, e outros tantos, Fairuze, querida também, e outros, saibam quanto eu pergunto isso, eu sei que é chato, mas perdoem. Tá confortável esse ritmo de aula? Tá legal para vocês? Tá cômodo? Tá beleza? Né? Comunicação, sobretudo em tempos virtuais, se a gente não se comunicar, não adianta eu estar falando aqui sem saber se vocês estão bem entendendo. Então, a primeira premissa que eu quero fixar é isso. Temos a obrigação de comunicar, Josilene. E como é que eu vou fazer isso? Através desse ferramental. Notificação, intimação e citação. É isso que o juiz vai ter. O juiz não pode dizer... Veja o absurdo que seria se o juiz tivesse, por exemplo, Tainá, uma postura passiva. Dizer, olha, eu fiz a audiência, ninguém apareceu, mas estava aí, estava aberto a todo mundo. Veja o absurdo que seria e o prejuízo que eu geraria à parte, Mônica, se o juiz tivesse esse tipo de postura. Dizendo, olha, eu agendei aqui uma audiência, a galera não apareceu, não é culpa minha, estava aqui aberta a porta. Não, excelência, a culpa é sua. Porque aquela parte não tem a obrigação de adivinhar que aquela audiência seria realizada. Até num raciocínio que eu achei muito interessante de um colega de vocês na turma da manhã, hoje pela manhã, até porque a turma da manhã tinha que ser pela manhã, né? Assim, uma turma da manhã que seja à noite e ela vira a turma da noite, né? Realmente genial, esse professor é um gênio, ó, pequeno Einstein, né? Dentro dessa realidade, o que a gente vai ter? Aí, um colega de vocês, o Micael, hoje pela manhã, falou uma coisa que eu achei muito bacana. Disse, Rafael, eu entendo bem isso, porque, veja só, se o juiz não tivesse essa obrigação, olha a situação, Joslane, da parte
teria que abrir o processo todo dia e, dependendo da situação, passar o dia com aquele processo aberto para saber se houve algum tipo de novidade no processo importante para ela, como, por exemplo, um prazo que começa a correr ou um evento processual que ela teria que reagir. Olha a dificuldade que a parte teria. Imagina a vida de um advogado tendo que todo dia, mesmo que remotamente, mesmo que online, abrir todos os processos que ele acompanha para saber se tem algum prazo que ele vai ter que cumprir, se tem alguma audiência. Não. É o juiz, é o desembargador, é o ministro, como reitor principal daquele processo, que tem que ter uma postura ativa, comunicando às partes e demais envolvidos do que aconteceu ou do que acontecerá no processo. Aí sim ele atende ao princípio da publicidade. E como é que ele faz isso? Agora a gente chega na segunda parte da aula, através da intimação e da notificação e da citação. E aqui eu queria separar isso na cabeça de vocês. A gente vai ver a intimação e a notificação, e depois, grande parte da aula dedicada à citação. Tudo isso é espécie de um mesmo gênero. Atos de comunicação do processo. Tudo isso vai ser espécie do mesmo gênero, mas com atuações muito diferenciadas, com raciocínios muito diferenciados, a gente vai ter aqui. Primeiro, vamos entender como é que funciona cada uma dessas situações, como é que funciona cada uma dessas espécies de atos processuais. Primeiro, vamos separar, repito, dentro desse contexto, o que é intimação e notificação do que é citação. Vamos dividir esses atos em dois blocos. Primeiro a gente fala em intimação e notificação, depois a gente fala em citação. Primeira coisa, Mônica, do ponto de vista prático, quando eu digo do ponto de vista prático, eu estou falando da prática forense, Franklin, lá numa vara criminal, no juizado criminal, no tribunal de justiça. Nós vamos usar intimação e notificação como sinônimos. A própria lei processual, e eu queria muito, mas muito saber por que eu estou gritando, a própria lei processual, ela não faz essa separação. Tá? Ela não vai fazer essa separação. Então, a gente vai ver que o Código de Processo Penal e leis processuais penais especiais, ora falam em intimação, ora falam em notificação. Não há uma diferença na lei e na prática significativa. Então, na prática, você vai, muitas vezes, Ariadne, escutar numa secretaria judiciária, olha, temos que notificar o fulano. E outras vezes você vai escutar, temos que intimar o Beltrano. Com o mesmo significado. Ou seja, o que é a notificação ou a intimação? É o ato de comunicação mais comum, dirigido a qualquer das partes, ou a qualquer pessoa vinculada ao processo, simplesmente para informar, Juliana, de um ato processual que foi realizado ou que será realizado. Então, veja, a intimação e a notificação, repito, do ponto de vista prático, eu vou usar esses dois nomes como sinônimos, eu utilizo os dois nomes como sinônimo. Darlene, querida, seja bem-vinda, é sempre bom ter aqui na sala e dentro do seu closet. Nós vamos ter um uso absolutamente como sinônimo em relação a isso. E não há uma pessoa apenas que eu vou dirigir essa intimação, essa notificação. Eu posso intimar o réu, eu posso intimar o advogado do réu, eu posso intimar o membro do Ministério Público, uma testemunha que vai ser ouvida durante a audiência, a vítima, um perito que eu preciso ouvir. Veja, o destinatário, Cristine, da intimação e da notificação é variado, é amplo. Não tem uma pessoa única a ser intimada. Rafael, mas se eu quiser encontrar uma diferença entre notificação e intimação, que diferença eu posso encontrar? Bem, há uma parcela da doutrina, uma parte da doutrina, um pouco mais preciosista, um pouco mais detalhada, para não dizer, Leiciane, chatinha, porque não tem muita importância prática, que diz que notificação seria
a comunicação de ato futuro. Eu exagerei aí no F, notificação. Isso, a citação é, professor? Não, isso é notificação. A notificação, Cristine, para uma pequena parcela da doutrina, seria o ato de comunicação processual que dá ciência de um evento que vai acontecer. É por isso que eu destaquei aí o F, para a gente associar esse F ao F de futuro. Então, quando eu estou comunicando que uma audiência vai ser feita no dia 10 de março, o instrumento que eu deveria utilizar, repito, para essa pequena parcela da doutrina, seria uma notificação, porque é um evento que ainda vai acontecer. Agora, se é um evento que já aconteceu, aí eu utilizaria uma intimação. Vamos supor, o juiz decidiu pelo indeferimento de uma determinada prova. Ele já tomou a decisão já existe. Ele vai, efetivamente, apenas dar ciência de um evento que já acontece. Ô, Cristiane, eu vou pedir só para você desligar o microfone, que está dando uma pequena interferênciazinha, só isso, desculpa, querida. Então, veja, repito, do ponto de vista da lei, do que a lei indica como padrão, e do ponto de vista, Letícia, da prática forense, dos tribunais no dia a dia, não há diferença. A gente usa tanto notificação como intimação. Lembrando que isso é o quê? É o principal instrumento de comunicação, que não tem um destinatário certo, pode ser utilizado para comunicar o réu, para comunicar a testemunha, para comunicar o membro do MP. Agora, há uma pequena parcela da doutrina, um pouco mais preciosista, que vai dizer que aí sim, eu só utilizaria a comunicação para os casos de processos futuros, né? De processos, de atos futuros. Então, veja só, Letícia, a audiência que vai acontecer em março, a sessão de julgamento do recurso que vai acontecer semana que vem, para essa parte da doutrina, eu utilizaria uma notificação. Agora, a sentença que eu prolotei semana passada, eu faria o quê? O uso de uma intimação. Eu estou deixando claro que essa diferença é uma diferença muito sem importância prática, mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que há parte da doutrina que diz que há uma diferença. Então, por exemplo, imagina que em determinado processo, Mônica, eu vou fazer uma audiência no dia 28 de março. Eu vou intimar ou notificar, repito, a gente pode usar isso como sinônimo, o réu, o advogado do réu, o membro do Ministério Público, a vítima, as testemunhas, todo esse pessoal será notificado daquele determinado ato. Então, aqui a gente precisa entender, Darlene, que não tem um destinatário específico para ser notificado. É qualquer pessoa, seja parte ou tenha algum tipo de vínculo com o processo, que tenha um interesse naquele processo. Por que eu não estou falando só de parte? Porque, veja, a testemunha não é parte. Mas como eu precisar que ela venha a uma audiência, eu preciso informá-la. Como é que eu faço isso? Através de uma intimação ou de uma notificação. Está claro até aqui? O que foi que o código fez? Ele faz um uso de uma estratégia. A citação, que a gente vai ver a partir de agora, ela é muito mais complexa, ela é muito mais pesada na sua utilização. Então, o código aqui ele foi esperto. Ele define como é que a gente usa a citação e diz, use para as notificações a mesma fórmula. Então, a citação, ao contrário da intimação, ela é muito mais específica. Veja que eu estou dizendo para vocês o seguinte, que intimação e notificação é sinônimo e que pode ser utilizado para qualquer pessoa para comunicar qualquer evento do processo. Olha que definição genérica. Mas é isso, é um instrumento concreto para dizer, olha, vai acontecer isso ou aconteceu aquilo. Quando a gente chega, como a gente chega agora na citação, aí a coisa muda de figura. A citação
ela tem um peso muito maior e, principalmente, Solon, ela tem uma formalização muito maior do que a notificação e a intimação. Primeira coisa, a citação, ela tem um único e exclusivo destinatário, o réu. Falar em citação do réu é falar numa coisa redundante. Citação do réu é subir para cima, é sair para fora. Porque só o réu pode ser citado. Não há outra pessoa, não há outro destinatário. Quando eu falo em citação, já pressuponho que o destinatário daquele ato de comunicação é apenas o acusado. Eu não vou citar a acusação, eu não vou citar testemunha, eu não vou citar perito. Então, a primeira coisa importante sobre a citação, ela tem destinatário certo. Segunda coisa sobre a citação, ela só é feita num único momento no processo, que é o início do processo. Então, quando eu cito o réu, ele está citado. Nas outras vezes, a partir de agora, que eu quiser falar com o processo, Juliana, eu vou utilizar o quê? As intimações. Eu não fico citando o réu a todo momento. A citação, repito, é dirigida ao réu num único e específico momento. Qual é o momento? O início do processo. E por quê? Porque a citação ela tem dois objetivos definidos. Quando eu realizo a citação, eu quero fazer duas coisas. Vejam só. Primeira coisa, eu quero comunicar àquele réu, comunicar àquele acusado de que existe um processo contra ele. Então, a primeira função da citação, Mônica, é dizer o seguinte: réu, você é réu. A casa caiu. House down. House down. A casa caiu para tu. Então, a primeira grande função da citação é dizer, camaradinha, você agora é réu. E olha a linguagem que eu estou usando aqui, Darlene. Você é réu. Por quê? A gente vai voltar a falar muito disso na terceira unidade, que é o estudo dos procedimentos criminais, mas a dinâmica básica, estou falando aqui da dinâmica básica, tá, Ariadne? Basicona mesmo do processo. É assim, ó. Eu ofereço uma denúncia, uma queixa, o juiz recebe a denúncia ou a queixa e ordena que seja feita a citação. Então, a ordem básica é oferecimento da denúncia ou da queixa, recebimento da denúncia da queixa e citação. E aí o processo vai-se embora. Não se preocupem, porque, repito, quando nós chegarmos à nossa terceira unidade, eu tenho aqui uma série de slides, que a gente vai ver todo esse fluxograma do processo. A gente vai ver, olha, começa aqui, depois vai... Mas hoje eu quero só a ideia básica. Então, quando eu sou citado com um réu, é sinal de que já houve o recebimento da denúncia. E esse momento de recebimento da denúncia é uma decisão formal em que o juiz diz assim, Mônica, considerando que existem os elementos formais do processo, recebo a presente denúncia. Na hora que ele diz isso, isso aqui é o marco zero do processo. O processo começa aqui. Então, diferentemente lá do processo civil, que o processo se inicia com a citação, aqui ele vai se iniciar com o recebimento da denúncia. É por isso que eu estou afirmando para vocês, quando o réu é citado, ele já é réu, o processo já é uma realidade, o processo já se materializou. Então, a primeira função da citação é dizer isso para o réu. É dizer, olha, réu, você já é acusado do processo número tal, em curso na vara tal, na cidade tal. E qual é a segunda função da citação? É convidar, estou sendo bastante educado, é um pouco mais do que isso, mas é convidar o réu para que ele venha se defender. Então, explicando isso de uma forma bem direta, Leiciane, o que é a citação? É uma comunicação que eu digo, réu, cara, existe um processo contra você, venha se defender. Pronto. É isso que eu espero, Cristine, e só isso com uma citação.
Eu vou até o réu e digo, o réu, foi iniciado um processo contra você, é o processo tal, número tal, na vara tal, por tal fato, venha se defender. Eu não quero me preocupar hoje, Franklin, em saber como é que o réu vai materializar essa defesa. Eu não estou preocupado com isso hoje. Por quê? Porque na nossa terceira unidade, repito, dos procedimentos criminais, a gente vai falar sobre cada procedimento, aí a gente vai falar qual é o prazo para apresentar a defesa, o que essa defesa precisa ter, quais são os requisitos dela. Eu quero hoje só a ideia geral. Réu, venha apresentar uma defesa. Tem uma citação, veja só o que a gente já sabe. Primeiro, ela é dirigida apenas ao acusado, não tem outro destinatário. Segundo, ela é feita uma única vez. Quando? No início do processo. E ela serve para isso, para dizer que processo existe e convocar o réu para apresentar a sua defesa. É por isso, Darlene, que basta fazer uma vez. Eu não preciso ficar a todo momento indo lá na casa do réu dizendo, olha, existe um processo. Olha, existe um processo. Eu não sei vocês, mas tem pessoas, eu convivi com uma pessoa dessa no tribunal, que é uma pessoa super agradável, que é uma pessoa que fala 3 vezes a mesma coisa sempre. Ela fala uma coisa, depois fala uma coisa e fala coisa. Você já entendeu da metade da primeira. Mas ela acha que tem que repetir 2 ou 3 vezes, né? Pior do que isso, é só aquela pessoa que faz isso pegando em você. Né? Uma das coisas positivas da pandemia, se é que tem alguma coisa positiva nessa desgraça toda que a gente está vivendo, é que vai diminuir um pouco, né? Penso eu no futuro, aquele povo que quer falar com você. Né, pegando, eu não sei, esse pessoal, eu sempre penso o seguinte, ele quando vai ao cinema, ele pega na tela do cinema para assistir o filme? Ele não pega, então ele não precisa desse tipo de contato, né? É uma lição que essa desgraça que a gente está vivendo está deixando para a gente. Então, eu não preciso a todo momento levar ao réu a informação de que ele é réu, ele já sabe. É por isso que no futuro, depois que eu faço a citação, sempre que eu precisar efetivamente conversar com o réu, será através de uma intimação, uma coisa mais simples. Eu só preciso dizer, olha, réu, venha para a audiência do dia tal. Olha, você tem um prazo de 5 dias para se manifestar sobre tal coisa. Olha, eu decidi assim aquele seu pedido. E aí segue o jogo. Tá? Vamos ver agora... Professor, tem umas coisas boas da pandemia, ó. Rapaz, isso aí, de repente, meu mundinho rosa chega. Não tem preço. Isso... Minha filhinha do coração. Isso aí não tem preço. Isso vale qualquer coisa, né? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com o que deseja. Eu já te falei isso no semestre passado. Fairuz também já me escutou falando isso semestre passado, e outros tantos aqui. Eu sempre brincava, viu, Franklin, que eu tinha vontade de dar aula de bermuda e chinela havaiana. Eu nunca imaginei que eu passaria mais de 1 ano fazendo isso, sabe? Assim, tem que ter muito cuidado com o que você deseja. E aí eu estou pensando como é que eu vou conseguir. Ano passado, durante todo o ano passado, eu obviamente dei aula remota, mas quando foi em novembro, mais ou menos meados de novembro, comecinho de novembro, eu precisei ministrar um curso na SMEC, e foi presencial, Mônica. Eu achei muito estranho dar uma aula de sapato e calça, uma coisa louca. Né? A gente está vivendo um mundo tão paralelo, uma coisa tão absurda, né? Da gente nós lá no gabinete do tribunal, nós temos 2 estagiárias que começaram o estágio, a gente não conhece direito a menina, que começaram no estágio através de uma seleção virtual, trabalhando no processo virtual. Eu não sei nem se as meninas existem, para ser sincero, mas estão lá como estagiário da gente. Então, a gente tem que quebrar esse tipo de paradigma. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? A ideia de que a citação serve para isso. Né? A citação ela vai servir para que eu diga, réu, cara, a casa caiu, venha se defender. O que a gente precisa ver agora é como é que eu vou fazer essa citação. Eu tenho 3 formas de fazer a citação. Então, vamos falar aqui em espécies de citação. A primeira delas é a citação pessoal. Ou por mandado. A citação por hora certa. E a citação por edital. Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Então, o que nós já sabemos? Vamos fechar aqui, Paula, até onde nós já definimos aqui. Primeiro, a citação tem um destinatário único, réu.
A citação é feita uma única vez no processo, no início do processo. A citação tem como objetivo comunicar àquele réu que o processo existe e chamá-lo para se defender. Depois que eu fizer isso, aí sempre que eu precisar me comunicar com o réu, aí eu vou utilizar o quê? As intimações e as notificações que nós já falamos. Como é que eu efetivo, concretizo essa citação? Eu tenho 3 caminhos. A citação pessoal, também chamada de citação por mandado, a citação por hora certa e a citação por edital. A princípio, eu vou tentar fazer nessa ordem mesmo. Por quê? Porque a citação pessoal é o padrão no processo penal. Então, o que eu desejo? Qual é o objetivo, Cristine? É fazer a tal da citação pessoal. E o que é citação pessoal? A citação pessoal é no sentido literal, é ir até o réu e entregar na mão dele aquele determinado mandado de citação. Então, a citação por edital é aquela citação feita pelo oficial de justiça, que vai pessoalmente, literalmente, à presença do réu e diz, réu, olha, está aqui um mandado de citação e está aqui a cópia da denúncia ou da queixa. Então, por que a gente tem esse exagero? Mesmo durante a pandemia, os oficiais de justiça continuaram fazendo isso. Com algumas cautelas, em alguns momentos teve que diminuir, mas por que a gente tem essa ideia de que a citação como regra no processo criminal deve ser feita pessoalmente? Porque ela gera, Ariadne, uma segurança muito grande. Ela gera uma certeza muito grande. Qual é a certeza que ela gera? O réu sabe que o processo existe. Para a gente usar uma linguagem bem direta, o réu sabe que é réu. Então, imaginem, quando eu falo em citação pessoal, não é uma citação que eu entreguei na mão do porteiro do prédio, ou na mão da secretária da empresa, ou do advogado, não. Eu entreguei ao próprio réu. E o réu vai assinar dizendo que recebeu. Rafael, se o réu se recusar a assinar, não tem problema, o oficial de justiça dotado de fé pública, porque ele é o Estado naquele momento, e ele vai fazer uma certidão dizendo que compareceu no dia tal, às tantas horas, no endereço X, e lá entregou o mandado de citação e a cópia da denúncia. Eu me lembro de uma certidão que eu vi uma vez no processo. Eu juro que quando eu vi, eu pensei que era brincadeira, mas não é, estava uma certidão. Eu até tinha uma cópia dessa certidão, mas depois é tanta coisa que a gente vai jogando fora. Que o réu dizia assim, da lei, o oficial de justiça dizia assim, comparecia ao endereço do réu na rua tal, 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 tal. O réu, muito grosseiramente, disse que não gostaria e não iria receber o mandado de citação. Este oficial de justiça, cumprindo o seu munus público, rebolou nos peitos do réu a cópia do mandado de citação e da denúncia. Diante disso, certifico que o réu está citado. Então, essa seria uma modalidade especial de citação, que seria a citação por rebolação, né? Você rebolou nos peitos do réu, própria e típica do Ceará. Né? Um negócio desse só vai ser no Ceará. Eu imagino um juiz paulista vendo uma citação que foi feita rebolando nos peitos do caba, né? Antônio, eu só acreditei porque eu li, e eu tinha, inclusive, essa cópia até bem pouco tempo atrás. É uma modalidade muito específica de rebolar nos peitos, né? Então, mas a ideia qual é? Se o cara vai receber ou não, não interessa, o oficial de justiça tem fé pública, vai certificar que entregou. E essa citação pessoal, Josilene, você está falando de um tradutor, essa história que eu vou contar foi de um colega meu médico, estava vindo um voo de São Paulo para cá. Vocês sabem, Darlene foi minha aluna, a Cristine também, tantos de vocês tiveram... a Cristine está me aturando pela 3ª vez, eu não consigo entender, né, isso tem alguma psicopatologia aí que vai ser depois explicada. Mônica, acho que é a 3ª vez também. Eu sei que Mônica, com certeza, 3ª vez, Darlene, a 2ª vez. Eu também, 3ª vez. Minha nossa senhora, vocês têm que ser estudadas, né? Letícia, eu acho que é a 2ª, Ariadne, não, acho que é a 2ª. Né? Você é um achado, professor. Você é um achado. Quando a gente acha, não larga mais, não. Fairuza, lembro que é a 2ª. Mas veja só, esse meu colega médico estava voltando de São Paulo. Durante o voo, a
o que eu quero dizer é o seguinte, eu comecei a dizer e perdi aqui. Vocês que já foram meus alunos sabem o quanto eu gosto desse nosso dialeto cearense, né? Eu acho extraordinário isso, acho fabuloso. E aí ele estava voltando, e o piloto, né, a comissária anuncia, por favor, se tiver algum médico a bordo, tal, se manifeste aqui. Aí ele, naquele dever médico, chamou a comissária, disse que era médica, a comissária disse, doutor, por favor, me ajude ali, tem uma senhora passando mal. Ele foi lá, viu que não era nada demais, voltou ao assento dele. Quando estava chegando aqui em Fortaleza, a comissária vai até ele e diz, doutor, me ajude aqui, que a senhora está passando mal de novo. A comissária paulista, a senhora está com alguma enfermidade, né? Aí ele correu lá para o assento da senhora. Quando chegou, Letícia, a senhora estava dizendo assim, eu estou moca. Ora, a comissária nunca tinha escutado que era moca. Achou que a pobre estava tendo vai morrer aqui. Tal, e ele estava só dizendo que estava moca. Daí o meu colega foi dizer, não, olha, moca, que ela está surda, pressão no ouvido, tal. Então, eu vejo o que é, né, esse nosso dialeto. Então, é a mesma coisa da citação por rebolação, né, rebolou nos peitos. Mas o que a citação pessoal nos traz? Ela nos traz uma segurança muito legal. Qual é a segurança que ela traz? O cara sabe que o processo existe. E aí o que vai acontecer? Feita a citação pessoal, anotem isso aí. O processo vai se desenvolver com o réu ou sem o réu. Ou seja, se o réu contrata um advogado, apresenta uma defesa, ou se o réu vem ao fórum dizer, olha, pelo amor de Deus, eu preciso de um defensor público, o processo vai seguir. Agora, se o réu nada faz, deixa correr aquele prazo da defesa, o processo vai se desenvolver do mesmo jeito. A única diferença é que o juiz vai decretar a revelia do réu, vai nomear um advogado, um defensor público, por exemplo, e o processo segue em frente. Então, primeira grande informação importante, feita a citação pessoal, o processo vai seguir em frente, com réu ou sem réu. Aqui deixa eu fazer um pequeno parênteses, um breve parênteses. Vocês estudaram lá em processo civil a revelia, né? Eu tive a experiência no semestre passado, aquelas loucuras que só uma pandemia mundial te faz fazer. Lá na faculdade de Aridiçá, eu também sou professor da faculdade de Aridiçá, semestre passado eu tive uma turma de processo civil 1. A minha coordenadora lá pediu, pelo amor de Deus, e como eu trabalho com processo civil no tribunal, eu encarei a missão. Foi longa. Mônica, foi um semestre longo eu dando aula de processo civil. Eu digo vália, né? O bichinho dos meus alunos até hoje estão traumatizados lá com essa loucura. Mas veja, vocês, felizmente, não tiveram esse azar de me ter em processo civil também. Aí era demais, né? Que tem 4 de disciplina, aí não tem que aguente, né? Então, a revelia lá no processo civil, vocês sabem muito bem disso, ela tem múltiplos efeitos. Então, quando no processo civil eu decreto a revelia, isso traz algumas consequências muito diretas. Primeiro, confissão ficta, né? Presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, julgamento antecipado da lide civil, e o réu não é mais intimado dos eventos processuais. Então, no processo civil, a revelia é muito impactante. Salvo aqueles casos de direitos indisponíveis, etc., na hora que o réu é revel no processo civil, Darlene, game over para ele. Porque é como se ele... Aquela história é a concretização no direito daquela máxima, daquele ditado, do quem cala consente. Então, se você calou, é porque consentiu. No processo penal, preste atenção nisso. Existe revelia. Mas a revelia no processo penal só produz um efeito. Qual é? O réu não será, Márcio, mais intimado dos eventos do processo. Então, o que é importante a gente entender? Foi citado pessoalmente? Foi. O que é que isso me garante? Me garante que o processo vai seguir em frente. Quer o réu venha apresentar ele próprio a defesa através de seu advogado, quer ele simplesmente não apareça. Se ele não aparecer, Darlene, o que é que eu vou fazer? Eu vou decretar a revelia do réu, nomeio um defensor para o réu, e o processo vai seguir em frente. Aí você vai me dizer, Rafael, na prática, então, qual é a importância da revelia? É simplesmente desobrigar o juiz de intimar aquele réu dos eventos do processo.
Ou seja, quando eu for Ariadne fazer uma audiência, eu não vou mais intimar o réu, vou intimar apenas o advogado dele, porque ele vai ter advogado. Veja, a revelia criminal não quer dizer que você vai deixar de ter que provar que o réu praticou o fato, ter que provar que aquilo ali é crime. Todas as obrigações da acusação continuam existindo. Não há nenhuma confissão aqui. A única diferença prática, ou seja, o único efeito prático da revelia é de que os eventos processuais o réu já não vai ser mais comunicado. Olha como é pequeno o efeito da revelia no processo penal. É um efeito realmente pequeno dentro desse sentido. Então, o que é que nós entendemos agora com a citação pessoal? 1, ela é a regra. 2, a citação pessoal é no sentido literal, de entregar na mão do réu ou rebolar nos peitos dele aquela determinada citação. 3, feita a citação a citação pessoal, o processo vai seguir em frente. Quer o réu venha se defender, quer ele seja revel. A acusação continua com a mesma obrigação, Ariadne, de provar que o fato existiu, provar que o fato é criminoso, a presunção continua a favor do réu, indúbio para o réu, tudo direitinho, não muda nada, quer seja um réu revel, quer não. Tá? Vamos agora para... Exatamente, aí, Darlene, o que vai acontecer é que, claro, o defensor de um réu revel tem mais trabalho, né? Porque ele muitas vezes não vai conhecer ali quais são as melhores testemunhas para trazer para o processo, ele vai ter que construir uma tese sem ter nenhum tipo de conhecimento do réu, mas ele vai ter que seguir em frente, tá? Nada impede, até aproveitando um pouco aqui ainda a pergunta da Darlene, nada impede, Darlene, que a qualquer momento do processo o réu apareça. Mas o que a gente vai ter que entender? Ele pode ingressar no processo, Mônica, mas ele pega o bonde andando, ele vai pegar daí para frente. Ele não pode, por exemplo, exigir que uma audiência que foi realizada e ele não participou porque ele era, na época, revel, seja novamente realizada. Não tem sentido isso. Tá bom? Diga, Tainá. No caso dessa citação pessoal, quem faz essa citação? Porque o oficial de justiça. É oficial, não? É o oficial de justiça. Ah, tá certo. Obrigada. Tá bom? É ele próprio. Tá? É por isso que a gente também pode chamar essa citação de citação por mandado, porque ele entrega o mandado de citação, ou por oficial de justiça. Tudo é sinônimo. Tá? Vamos ver agora a citação por hora certa. A citação por hora certa, ela é idêntica àquela que vocês viram no processo civil. Ela é uma cópia, o CPP manda aplicar o CPC nesse aspecto. Quando é que eu vou usar a citação por hora certa? Eu vou utilizar essa citação sempre quando eu tiver a seguinte situação. Eu sei que o réu reside naquela casa, eu sei que ele está ali, ele não está, portanto, em local incerto e não sabido, mas ele está criando dificuldades, ele está criando embaraços para ser citado. Então, imagine o seguinte, o oficial de justiça sai com o mandado de citação na mão para entregar para o réu. Ele sai, vejam só, para fazer uma citação pessoal. Ele sai objetivando, Mônica, fazer uma citação pessoal. Ele vai sair com o mandado de citação na mão ali. Chegou à casa do réu, encontrou o réu, aí ele vai citar o réu, Rômulo, pessoalmente. Entrega lá a citação, missão cumprida. Mas imagina que ele chegue na residência do réu e diz assim, fulano está aí e escuta, tô não. Né? Ou ele vê o réu pulando o muro. Ele vê o réu saindo. Veja, o réu reside ali, mas está criando obstáculos para ser citado. Quando acontece isso, o que nós vamos fazer? Então veja, o oficial de justiça foi à casa do réu para citá-lo pessoalmente. Chegou lá, confirma que aquele réu efetivamente reside ali, mas ele não está, Cristine, não está ali. Ele volta uma segunda vez, num outro dia. Se nessa segunda vez que ele voltar, Leila, ele ainda não consegue localizar o réu, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para qualquer pessoa ali, a irmã do réu, a esposa, o pai do réu, um vizinho,
olha, diga ao fulano de tal que na segunda-feira, às 10 horas, eu estarei aqui para citá-lo. E aí o oficial de justiça volta uma terceira vez. Então ele foi a primeira, não conseguiu. Volta uma segunda vez, não conseguiu. Nesta segunda vez, ele deixará agendado o dia e hora que voltará a terceira e última vez, porque qual é a ideia? É que o réu agora não vai ter desculpa de não estar em casa. Porque antes ele podia dizer, mas eu não sabia que você vinha, você não marcou tal. Eu agora vou deixar agendado. Desta terceira vez que ele volta, se ele conseguir encontrar o réu, ele faz a citação pessoal. Ele cita pessoalmente o réu. Se ele não conseguir, ele também citará o réu. Como? Entregando aquele mandado de citação a qualquer pessoa que esteja ali na casa e fazendo a certidão. Então, o que vai acontecer aqui, Lorena? Da terceira vez, naquele dia e hora que estava agendado, ele chegou lá e disse, cadê o fulano? Aí a galera disse, não está aqui não. Pois você quem é? Eu sou irmã dele. Aí ele vai dizer, certifico que no dia 26 de fevereiro, às 14 horas, dirigi-me ao local tal e entreguei o mandado de citação na pessoa de Maria da Silva, irmã do réu José da Silva. Ele está citado. E aí o que é interessante? Tudo aquilo que eu falei agora há pouco sobre a citação pessoal vale para a citação por hora certa. Tudo que vocês anotaram, a citação pessoal, com ele ou sem ele, o processo vai em frente, se ele não aparecer, nomeia defensor, decreta revelia, tal, tudo aquilo, Leiciane, vale para a citação por hora certa. Os efeitos da citação por hora certa são os efeitos idênticos aos da citação pessoal. Ah, Rafael, mas aqui eu não consegui entregar na mão do réu, mas eu tenho a segurança de que ele tem meios de saber daquilo, porque eu entreguei a uma pessoa muito próxima dele. O processo penal sempre foi muito refratário a isso. Isso só veio para o processo penal, veja, Letícia, em 2008. Porque até 2008 a gente não admitia a citação por hora certa no direito processual penal. Mas começou-se a perceber que eu precisava encontrar uma solução para esse tipo de situação. Porque senão dependia do réu ser citado. Se ele criasse algum obstáculo, não era citado e acabou o processo. Então, a ideia de se trazer a citação por hora certa é para suprir um pouco essa lacuna e superar esse obstáculo. Mas o que é importante? Os efeitos da citação por hora certa são os mesmos efeitos, Bruno, da citação por oficial de justiça ou pessoal. Então, a primeira coisa que eu quero já começar a fechar aqui algumas ideias com vocês. Se o réu foi citado pessoalmente, ou se o réu foi citado por hora certa, qual é a certeza que eu tenho? O processo vai se desenvolver. O processo vai seguir em frente. Tá claro? Vamos agora para a terceira e última forma de citação. A citação por edital. Eu uso a citação por edital quando o réu está em local incerto ou não sabido. Ou seja, eu não sei onde o réu está. Nesse caso, eu vou citá-lo através de uma publicação única no Diário da Justiça ou no jornal de circulação. E aí o que vai acontecer? Aqui a coisa vai ser diferente. Veja o que nos diz o artigo 366 do Código de Processo Penal. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo, o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do artigo 300, nos termos do disposto no artigo 312. Vamos entender isso aqui. O que é que nós já sabemos?
A gente sabe, Letícia, que se o réu foi citado pessoalmente, ou se o réu foi citado por hora certa, o processo vai em frente. Quer o réu se manifeste ou não. Isso está tranquilo, não está? Tá beleza? Agora, quando eu utilizei a citação por edital, o que eu fiz? Eu coloquei lá no Diário da Justiça, Luísa, que, olha, réu fulano de tal, existe um processo contra você. Eu não sei se aquele cara tomou conhecimento disso. Eu não sei se ele leu o Diário da Justiça. Eu não sei se ele sabe que aquele processo existe. Então, eu vou esperar aqui, Cristiane, uma ação dele. Se o réu reagir a essa citação, ou seja, o réu apresentou a defesa, o que eu posso deduzir? Que ele tomou conhecimento do processo. Ele só pode apresentar uma defesa em um processo que ele sabe que existe o processo. Aí é lógica, não é direito. Então, se ele foi citado por edital e ele veio e apresentou a defesa, o que acontece? Segue o jogo, segue o baile, o processo vai se desenvolver. Por quê? Porque eu tenho a segurança, a certeza de que o réu tomou conhecimento do processo. Agora, vejam só, se aconteceu o que está aí no 366, ele foi citado por edital, não compareceu, nem advogado compareceu em nome dele, o juiz está obrigado a suspender o processo vai ficar num stand-by, ele não se desenvolve, fica parado, e o juiz obrigatoriamente, Letícia, vai ter que suspender a prescrição. O juiz para o processo e o juiz para a prescrição. E aqui eu vou passar... Hã? Como é? Eu citei por edital, publiquei lá no Diário da Justiça. Passou o prazo que ele tinha para apresentar uma defesa, Cristiane, e ele não apresentou. Então, se ele não apresentou, eu, como juiz, eu não sei se ele não apresentou, Darlene, porque ele sabe do processo e não quis apresentar, ou se ele não apresentou porque ele nem sabe que o processo existe. Antigamente, eu decretava a revelia, o processo ia se desenvolver, o cara era condenado por um processo que ele não sabia nem que existia. Hoje não pode mais. Hoje, veja aí o que diz o 366. Eu paro o processo, eu suspendo o processo e suspendo a prescrição. E fica aguardando melhores dias. Né? Por que eu tenho que suspender também a prescrição? Porque, veja só, Josilene, a prescrição é um prazo que corre contra o Estado. Não é justo que eu diga, Estado, você não pode processar, mas o prazo que você tem para processar está correndo. É como se eu mandasse alguém correr atrás de outra pessoa e segurasse essa pessoa. Eu chego para o Franklin e digo, Franklin, corre ali atrás do Rômulo, que ele esqueceu um livro. Só que eu seguro o Franklin. É injusto. Então, o juiz, na hora que percebe que o réu foi citado por edital, não reagiu a essa citação, o que significa não reagiu? Não apresentou defesa, não trouxe um advogado do processo, o que o juiz faz? Suspende o processo e suspende a prescrição. Aqui eu vou passar uma tarefa de casa. Eu quero que na próxima aula, no comecinho da próxima aula, vocês me respondam a seguinte pergunta. Por quanto tempo ficará suspensa a prescrição? Vamos iniciar. Eu já ia perguntar. Por isso que eu perguntei antes, que eu senti um certo ânimo perguntando da sua parte. Né? Então, eu quero que vocês pesquisem, leiam, para a gente fazer um debatezinho no início da próxima aula sobre isso. Por quanto tempo vai ficar suspensa essa prescrição? Adiantando, dando um spoiler, tem que ter um limite, porque se eu suspender a prescrição, Mônica, por resto da vida, eu estou criando um crime imprescritível. E só quem faz isso é a Constituição. Então, veja, o que aconteceu aqui? Citei o cara por edital, o réu não reagiu, não fez nada, aí o juiz deu um despacho, considerando a citação por edital de florestais e que o réu não reagiu, com base no artigo 366, suspenda o processo e suspenda a prescrição. Isso o juiz está obrigado a fazer. Tá? Está obrigado a fazer.
Veja que no 366, o que ele diz? Poderá, olha só, podendo o juiz determinar a produção de alguma prova que considere urgente e decretar a prisão preventiva. Então, o juiz aqui tem 4 atitudes a fazer. 2 obrigatórias e 2 facultativas. Do ponto de vista obrigatório, o juiz tem que suspender o processo, tem que suspender a prescrição. Vocês vão pesquisar qual é o deadline aí para essa suspensão de prescrição. E ele poderá, aí ele não é uma obrigação, é uma faculdade, produzir alguma prova urgente. Imagina, por exemplo, que eu tenha nesse processo uma testemunha, Paula, com uma idade avançada. Ou Marília, imagina que uma das testemunhas tem uma doença grave. Se eu for esperar o processo um dia voltar, porque o processo só vai poder voltar quando eu fizer a citação do réu, ou em outras palavras, quando eu localizar o réu. Pode ser que aquela testemunha tenha morrido. Então, há determinados casos, Darlene, em que eu posso antecipar uma prova. O processo fica parado, eu só faço produzir aquela prova e guardo. E o juiz também poderá, também no condicional, poderá decretar a prisão preventiva, desde que presentes aqueles requisitos que vocês estudaram em processo penal 1, lá do artigo 312, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, instituição penal e aplicação da lei penal. Então, olha a situação. Vamos resumir tudo que a gente viu aqui, que foi muita coisa. Sei disso. Tá? Por isso que tem as videoaulas lá no canal e essa aula gravada também vai estar no canal. Se eu citar o réu pessoalmente, entreguei na mão do réu, o processo vai se desenvolver. Se eu citei por hora certa, eu entreguei alguém muito próximo do réu, então o processo vai se desenvolver. Se eu citei por edital, eu não tenho essa certeza. Eu vou ter que esperar, Josilene, para saber o que o réu vai fazer. Se o réu vem ao processo, segue o baile. Se o réu não vier, aí eu vou ter que suspender o processo. Dou um pause aqui no processo. Pá. E dou um pause na prescrição. Pá. Quando um dia eu localizar o réu, aí o que eu faço, Darlene? Cito, e aí o processo volta a correr. Tá claro isso? Vão pensando nas dúvidas enquanto eu faço a chamada, para que vocês possam me perguntar. Só um minutinho que eu vou fazer aqui a chamada. Ok, Rafael, eu tenho dúvida. Só um minutinho, deixa eu só concluir a chamada e você pergunta. Já respondo as dúvidas de vocês. Deixa eu só terminar aqui. Estou terminando, só um minutinho.
Vamos lá para as dúvidas aqui. Marília, o plano de ensino já deve estar disponível lá no Unifor Online. Eu vou só dar uma confirmada se não tiver, tá certo? Mas eu já disponibilizei. O João pergunta, não se pode nem emitir um mandato, por exemplo, enquanto o réu não se apresentar? Não. Nesse caso, como eu não sei onde ele está, porque, veja, a citação por edital, não, porque o plano de ensino fica no Unifor Online, das poucas coisas que ainda estão no Unifor Online, tá? Mas no AVA, você vai ver ali a ementa da disciplina também. João, não tem como você emitir um mandado, porque você não sabe aonde dirigir. Veja, a lógica da citação por edital é exatamente você não saber onde ele está. Você vai usar o edital, meio que lançar assim ao vento, porque ele está em local incerto e não sabido, tá? Mas alguém queria perguntar, o que era? Alguém que não estava começando a chamada. Mais alguma dúvida? Ficou claro tudo isso? Então, o que é importante? Citação. Oi, Rafael. Oi, Frank, pode perguntar, cara. Vamos lá. No processo civil, normalmente o autor ele informa os endereços do réu que ele tem interesse, tá? Certo. No processo penal, tá? Normalmente é incondicionado, a grande maioria das vezes. Enfim, como é que é essa questão do endereço, tá? Como é que isso? Primeira pergunta. E a segunda, tem limites de local de citação? Tipo assim, trabalho pode, casa da sogra não pode, enfim, existe esse limite? Primeiro, o endereço é indicado pela própria acusação também. A acusação, mesmo sendo acusação pública, mesmo em regra a gente estando diante de uma ação penal pública, é obrigação dele apresentar efetivamente isso. Tá? Então, a acusação é que deve fornecer esse endereço. E, teoricamente, não tem nenhum limite. Né? O que importa é que eu localize o réu. Por quê? Porque como eu quero encontrar o réu para ter a certeza de que ele tem ciência desse processo, se eu sei que ele pode ser encontrado no outro endereço, eu tento fazer aquela citação pessoal lá também. Por quê? Porque a solução última, Franklin, que é a citação por edital, é muito drástica, é muito ruim, porque veja todas as implicações aí que o artigo 366 ele nos traz. Se eu não localizar, se o cara não reagir, eu vou ter que suspender o processo. Então, se o juiz tiver mais de uma opção para fazer, ele vai efetivamente usar todas essas opções para garantir que, de alguma maneira, ele consiga fazer essa citação. Tá bom? Perfeito, obrigado. Misael, a partir da próxima semana, nós vamos começar a nossa unidade 2, que é o estudo das provas no processo penal. Então, hoje nós vimos a primeira unidade, que é a unidade mais sintética, que são dos atos de comunicação. Na próxima semana a gente vai falar realmente das provas. Aí é uma conversa de algumas aulas. Oi, pode dizer. Podemos trabalhar um pouco mais esse exemplo, porque vamos, por exemplo, tem um criminoso que a polícia crê que ele seja responsável, mas que ele está se iludindo de receber a notificação. Obviamente não vamos podendo assumir isso, porque ninguém consegue chegar até ele. A forma onde se descobriria o domicílio dele seria por meio da interceptação telefônica, mas só se pode emitir um mandado de interceptação por decisão judicial. Como é que funciona desse jeito? Não tem problema nenhum, porque, veja, essas informações todas eu posso produzir, João, durante o inquérito policial, que é essa fase pré-processual. Ou seja, eu já teria esses elementos por medidas cautelares através de uma prova dessa natureza para viabilizar o processo. Não tem nenhum problema, não. E, se já tiver oferecida a denúncia, o juiz poderá, dentro da investigação, dentro do desenvolvimento do processo, em nome da utilidade do processo, realizar algum tipo de medida nesse sentido. Então, perfeito. Então, isso pode ocorrer antes da citação do réu? Pode sim. Perfeito. Diante da necessidade de trazer o réu ao processo. Perfeito. Maísa, essa tua pergunta é legal. Professor, se o réu for citado e não fizer nada, o que acontece? Vai depender, é muito legal a tua pergunta para a gente fixar isso, vai depender da natureza da citação. Porque se ele foi citado pessoalmente e foi citado por hora certa e nada faz, decreta a revelia, nomeia um defensor e o processo segue direto.
Segue normalmente como se nada tivesse acontecido. Agora, se essa citação aí foi uma citação por edital, aí ele vai ter que fazer o que os 366 recomenda. Suspende o processo e espera um dia o réu aparecer. Diga, Diário, pode perguntar. Professor, no caso, vamos supor que seja encontrado, vamos supor, o familiar do réu. Aí vai-se na casa desse familiar e ele diz, não, está desconhecida, há muito tempo que eu não vejo, e tal. Aí parte para edital ou faz a hora certa? Não, passa para o edital. Nesse caso, se ele não sabe onde está e etc., e eu não tenho a mínima segurança disso, eu tenho que partir para o edital. Eu só posso usar a hora certa quando eu sei que ele tem residência, que ele está ali e que aquele familiar, por exemplo, vai ter condições concretas de entregar a ele a citação. Na dúvida, eu tenho que partir para o edital. Né? Claras. Por quê? Tua pergunta é bem legal. Por que tem que ser tão claro? Pelas consequências, aí eu volto um pouquinho à pergunta que a Maísa fez, pelas consequências do processo, para o processo. Veja, quando eu cito o cara pessoalmente ou por hora certa, eu sei que o processo vai em frente, ele pode sair daí condenado. Então, qualquer dúvida tem que me jogar para o edital. Para que eu use a citação por hora certa, pelas consequências que ela trará ao processo, eu tenho que ter a segurança de que aquele réu, de fato, ali reside, pode ser encontrado e aquele familiar tem condições concretas de entregar aquilo para ele. Diga, Fairoso, pode perguntar aqui. Professor, por exemplo, na vara de família, quando a parte requerida não é encontrada e a outra parte, a requerente, ela não sabe informar, o juiz de ofício manda buscar informações. Isso na vara criminal também? Não há uma previsão expressa no Código, mas também não há uma proibição. Volta um pouquinho àquela pergunta do João. O juiz pode, de alguma forma, tentar, por meios, né, até porque há um interesse da justiça criminal de desenvolver aquele processo, o desenvolvimento do processo faz parte do interesse da justiça criminal. Ela quer que o processo se desenvolva. O processo não se desenvolver é exceção. O processo não se desenvolver é custo para a justiça criminal. Eu vou ter que deixar aquele processo parado ali, sem muito andamento. Então, ele pode, sim, de ofício, realizar expedientes, diligências, para tentar, por meios próprios, encontrar e localizar aquele réu. Mais alguma coisa? Queridos, obrigado pela paciência, pela participação. O que acharam da aula? Gostaram da aula? Já achei a resposta da próxima aula, viu, professor? Olha aí. Então, na próxima aula, nós vamos começar com Letícia nos explicando, né, qual é o prazo para, efetivamente, a prescrição ficar suspensa. Tá bom? Fico muito feliz com a participação de vocês. É ótimo vê-los, né? Eu repito, eu deixo vocês muito à vontade, viu, Rômulo? Mas é muito bom vê-los e mesmo que virtualmente sentir vocês um pouquinho mais perto. Um excelente final de semana, queridos. Fiquem bem. Tá? Amanhã essa aula já vai estar lá no AVA para quem quiser rever. E aí, semana que vem, a gente começa, repita, a nossa segunda unidade. Oi, Tiziane. A presença é pelo chat ou se eu fazer pelo chat. Eu já fiz aqui. A gente tem que colocar presente, o nome da gente? Não entendi. Não. Eu vejo a listinha de vocês e já vou colocando. Ah, sim, tá bom. Tá bom? Obrigada. Diga, Romulo. Boa noite. Boa noite, querido. Bom final de semana para vocês. Fiquem bem até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professor. Boa noite.